Revista Espírita, Jornal de Estudos Psicológicos, Allan Kardec. Allan Kardec fez da Revista Espírita uma condição para que ele pudesse sondar a opinião dos espíritos e a opinião dos leitores encarnados sobre os mais diversos assuntos. A Revista Espírita, ela foi escrita entre os anos de 1858 até 1869. Quando Kardec queria testar algum assunto, ele colocava na Revista Espírita. E assim ele podia obter mais informações àquele respeito. Tanto a opinião dos homens quanto algumas comunicações que vinham por diferentes médiuns. E então, depois de consultar inúmeros espíritos que se manifestaram através de médiuns que não se conheciam, de médiuns que não travavam relacionamento entre si e que eram de várias partes do mundo, ele fazia o critério da concordância universal, trazendo para os livros da codificação somente aquilo que tinha sido produto de um estudo amadurecido e que não poderia trazer nenhuma contradição. Pelo que nós estamos vendo nessa revista, nem tudo que foi colocado, Kardec trouxe para os 5 livros, o Pentateuco. Portanto, quando nós vamos pegar alguma informação na Revista Espírita, nós temos que entender que alguns espíritos responderam a algumas questões baseado nos conhecimentos que a ciência tinha naquela época. E nós não poderemos pegar nenhuma informação da Revista Espírita e achar que porque agora a ciência nos revela de outra forma, que haveria alguma falha na doutrina dos espíritos. Nós deveremos sempre consultar o Pentateuco, porque o Pentateuco ele foi a síntese de todas as informações que Kardec foi desenvolvendo desde o estudo do fenômeno da mesa girante até a decisão de lançar aqueles 5 livros, que são o Livro dos Espíritos, a Gênese, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno, o Livro dos Médiuns. Depois do seu desencarne lançaram obras póstumas. Mas é muito interessante porque tem muitas histórias relatadas na Revista Espírita. A população ela começou a aceitar muito bem o Espiritismo e Kardec fez da Revista Espírita o seu meio de divulgação e conseguiu muitos adeptos e muitos simpatizantes às ideias novas que o Espiritismo começava a trazer para a Terra, como a confirmação daquela promessa de Jesus, de que no momento certo, no momento em que a humanidade estivesse mais amadurecida, ele enviaria o Consolador, o Espírito de verdade, para relembrar tudo o que ele tinha dito e desenvolver alguns temas que à sua época ele não podia fazer. A Revista Espírita de 1858, a primeira revista, ela tem como abertura, Kardec optou por trazer a explicação das diferentes naturezas de manifestações. Aqui não é a classificação dos tipos de mediunidade, mas sim a classificação das manifestações dos espíritos segundo a sua natureza, levando em conta que através da manifestação, o espírito, através da sua presença, ele vai mostrar a sua presença de acordo com a sua aptidão, com a sua competência, com a sua capacidade, com seus talentos, com a vontade que ele tem de se manifestar
e um maior ou menor grau de elevação. De acordo com a manifestação, nós poderemos identificar a personalidade do espírito através do conteúdo da sua linguagem, especialmente. As formas de manifestação. Primeira forma que foi colocada aqui na revista de 1858 foi a ação oculta. A ação oculta ela não é ostensiva. Ela pode vir como uma inspiração, como uma sugestão de pensamento, como avisos íntimos e a influência em certos acontecimentos. Segundo, ação patente ou manifestação. Neste caso, a manifestação ela é apreciável. Terceiro, manifestações físicas ou materiais. Pode ser ruídos, pode ser movimentos, pode ser deslocamento de objeto, mas aqui os espíritos não trazem uma mensagem com sentido, com significado. Eles querem com isso mais chamar a atenção e mostrar que ali por trás daquele efeito físico existe uma presença extra-humana. Quer dizer, alguém que não é corpóreo, alguém que não está no corpo físico, que é inteligente e está provocando aquele efeito. Manifestações visuais ou aparições, quando os espíritos, sem usar a matéria física como nós a conhecemos aqui, ele se mostra visível. Quinto, as manifestações inteligentes. Estas sim, elas revelam um pensamento, uma ideia, uma mensagem, uma intencionalidade, uma inteligência que não está aqui na Terra mais e se utilizando daquele meio de manifestação para transmitir os seus pensamentos. E sexto, as comunicações, elas são manifestações inteligentes, que têm por objetivo a troca de ideias entre o homem e o espírito. No caso das comunicações entre o mundo espiritual e o mundo físico, a ideia é sempre trazer uma mensagem, trazer uma troca de ideias entre o mundo espiritual e os encarnados. Quanto às comunicações, nós vamos ter alguns tipos. As frívolas são aquelas que são provocadas por espíritos levianos, zombeteiros e travessos. Essa categoria de espíritos é mais maliciosa do que mal e que não ligam nenhuma importância ao que dizem. Eles falam sobre tudo sem nenhuma responsabilidade, sem nenhuma propriedade, dão palpite em tudo, mesmo naquilo que eles não conhecem. Não é por maldade, isso é para distração, para zombaria. As comunicações grosseiras, elas traduzem-se por expressões que chocam o decoro. O espírito que se comunica é de uma natureza inferior, ou de espíritos que ainda não se despojaram das impurezas materiais. Eles trazem um vocabulário de baixo calão, eles trazem uma linguagem que ofende quem está participando da reunião, denotando aí a inferioridade do seu espírito. As comunicações sérias, elas deverão trazer sempre uma linguagem digna e isenta de qualquer trivialidade. Os espíritos sérios, eles só participam de reuniões sérias que são realizadas por pessoas que têm objetivos sérios. E eles não falam de trivialidades, de coisas banais, de coisas que facilmente o homem, aqui com a sua inteligência na Terra, poderia resolver sem o seu concurso. As comunicações instrutivas, elas são sempre sérias. E elas têm como finalidade trazer sempre um ensino. Esse ensino pode ser no campo da ciência, da moral, da filosofia.
O que eu acho importante aqui é esta observação. Os espíritos sérios se ligam àqueles que querem instruir-se. E para poder obter comunicação desses espíritos sérios, deverá ter regularidade e frequência das comunicações, e só com essa regularidade, com essa frequência, com essas reuniões, com disciplina e com persistência é que se poderá apreciar o valor moral e intelectual e o grau de confiança que merece. O espírito, pouco a pouco, de maneira espontânea, ele vai se mostrando através do conteúdo, seja na carta psicografada, seja na psicofonia. E somente aí é que as pessoas poderão dar crédito a essas comunicações e meditar em torno desses ensinos. Não é por uma comunicação única ou porque um espírito se apresenta sobre um nome ou outro é que deverá ser acatado a instrução e ser colocado como regra para ser praticada só porque veio de um espírito. Uma vez que nós vimos aqui que existe várias categorias de espírito e o mundo espiritual próximo de nós, ele vai ter as representações assim como temos na Terra. Se na Terra nós temos pessoas sérias, engajadas em projetos que visam o benefício de todos, nós temos também pessoas mal intencionadas, pessoas que estão ainda cristalizadas no egoísmo, no orgulho, na vaidade, que querem dominar, induzir as pessoas ao erro, ou que querem colocar o seu ponto de vista acima de qualquer progresso para a coletividade. Deveremos lembrar também que no mundo espiritual nós temos aqueles adversários, aquelas pessoas a quem nós convivemos nesta e na outra existência, e que por nós não termos atendido a recomendação de Jesus de reconciliarmos com os nossos adversários, estando no mundo espiritual, sem o corpo físico, estão invisíveis aos nossos olhos e podem usar de todas as artimanhas. E também podem se juntar a outros espíritos mais antigos no mundo espiritual. Estão envolvidos com a criminalidade, poderão induzir os experimentadores novos, os observadores dos fenômenos que têm pouca experiência. Portanto, as reuniões deverão ser feitas sempre com um objetivo nobre, com pessoas bem intencionadas, com recolhimento religioso para que haja proteção, tanto da parte espiritual que nos guia, que nos orienta, que tem compromisso com as nossas encarnações, tanto quanto a proteção do guardião, que deverá ser o nosso raciocínio, a nossa lógica, o bom senso, a reflexão, a meditação profunda, para que nós possamos selecionar o joio do trigo. Um abraço a todos, muita luz e muita paz. Até o próximo tema. Estude junto comigo. Nós estaremos no decorrer deste tempo vendo cada item da revista de 1858. Kardec lançava um fascículo por mês e a Federação Espírita Brasileira compeliu e transformou em livro. Quer dizer que cada ano com seus 12 meses, foram transformados em um livro. Como é de 1858 até 1869, foram mais ou menos 5.000 páginas escritas e divulgadas por Allan Kardec. O último fascículo, Kardec já tinha organizado, já estava pronto. Quando ele morreu, os seus discípulos publicaram, mas ele já com seu trabalho árduo, seu trabalho incansável, já tinha deixado pronto. Até mais e um grande abraço.